Hoje eu resolvi gravar de forma diferente, um pouco mais profissional, que é muito mais fácil eu gravar vídeos olhando para a tela, improvisando, do que ter uma colinha aqui. E por incrível que pareça, estou muito mais nervoso do que o normal, cara. Porque tá cheio o parque aqui, tá, tem muita gente. Eu não quero devagar, se você não conhece o meu canal, eu falo sobre as minhas experiências e como eu despertei em pouco tempo, como eu mudei em pouco tempo, em 2 meses. Eu venho postando vídeo direto, mudei totalmente minha rotina. Eu era um cara totalmente perdido na vida, procrastinava pra caralho. Eu sabia que eu tinha um propósito, mas alguma coisa me puxava, mano, pra eu não seguir, tá ligado? Só que de uns tempos pra cá eu liguei o foda-se. Liguei o foda-se totalmente, mano. E eu quero passar isso pra vocês, como tem sido a minha experiência vivendo dessa forma, vivendo o mais autêntico possível, cara. Agora tem pessoas passando aqui, tem gente, talvez veja eu falando na frente do microfone, mas nenhuma delas eu conheço. Isso é uma coisa que eu quero falar, é porque o arrependimento que a gente traz durante a vida é muito maior que esse medo do julgamento que a gente sente. Eu tinha tudo planejado para falar aqui para vocês, mas quando chegou aqui, na hora de gravar, eu fiquei nervoso e as palavras não vieram de forma natural. Então eu tive que improvisar agora, como eu tô fazendo. E o medo ele vai passando, cara, vai passando vai passando naturalmente. E eu quero passar para vocês aqui como que eu mudei, tá? Como que eu consegui me desvincular daquela vida de anestesia que eu vinha vivendo. Passei por 3 anos para voltar a gravar aqui e só depois de 3 anos que passaram eu percebi o quanto de tempo eu perdi e quanto o arrependimento bateu na minha porta. E eu vou falar o que, que funciona para mim, o que, que pode funcionar para você. Eu vou falar algumas coisas que podem fazer sentido para você, você pode se identificar com isso e para você refletir sobre isso. Pensa comigo, eu tenho 30 anos. Se eu começasse esse canal com 20 anos, com uma idade 10 anos atrás, 15 anos atrás, imagina onde eu estaria. É claro que a minha mentalidade era totalmente diferente, mas os meus sonhos são os mesmos. Quando eu era mais jovem, eu gostava de jogar futebol, tinha o sonho de ser atleta, tinha o sonho de ser jogador. Eu era bom nisso, eu era bem disciplinado nisso. E eu não tinha a mente certa, não tinha a cabeça certa. Se passou o tempo e eu me arrependi de não ter batalhado mais para ter seguido essa vida. E agora eu olho para trás e penso, pô, cara, imagina se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, que eu tinha antigamente. E claro que muitas coisas mudaram, passaram o seu tempo, tu vai amadurecendo. Só que agora acontece a mesma coisa. Eu tô gravando um vídeo aqui para você. Eu poderia muito bem deixar de fazer isso. Deixar o medo do... Opa, tudo bem? Eu poderia deixar o medo vencer e eu, quando eu tivesse 60 anos, olhado para trás e visto que a minha vida teria sido uma eterna frustração. Eu posso dar exemplo disso de várias pessoas que já passaram por isso. Eu tenho dois idosos que moram lá onde onde a minha mãe mora. Eu queria relatar para vocês assim, ele sofreu um derrame e o outro ele vive uma vida frustrada, de arrependimento. Dá para ver nitidamente no rosto dele. E cara, quando eu vejo eles, eu me vejo no futuro. Ou talvez eu me veja no meu caixão, velho, ou na minha morte. E eu olho lá pra frente, cara, e penso, mano, será que compensa a gente ficar fugindo dos nossos sonhos? Será que compensa a gente ficar com medo dos julgamentos? Será que compensa a gente ficar vivendo uma vida superficial, anestesiada? Eu vivi muito tempo assim, cara. E hoje eu consigo perceber que não vale a pena. Vale muito mais a pena a gente seguir uma dieta, uma disciplina, seguir uma vida saudável, espiritualmente também, falando, e não ligando muito pro julgamento dos outros, porque lá na frente quem vai se arrepender vai ser a gente, vai ser nós mesmos.
Então, se isso não mexe contigo, não mexe lá no teu interior, esse tipo de pensamento, é porque nenhuma pessoa vai conseguir te ajudar a se mover. Esse foi um dos motivos para eu estar iniciando esse canal, estar seguindo os meus planos, estar conseguindo ter conseguido me mudar para um outro lugar, ter conseguido manter a minha rotina, ter conseguido acordar mais cedo todos os dias. Eu vivi, cara, tentando fazer isso por muito tempo. Eu não sou o cara mais motivado do mundo, tá? Mas hoje eu entendo que a dor do arrependimento, ela é muito maior do que qualquer coisa. E eu vivi de alguma forma como tem uma analogia muito interessante que é a analogia do elástico, que quando você tenta se desvincular de alguma coisa, tenta mudar do seu eu anterior para o seu eu do futuro, como se fosse um elástico. Só que se o elástico ele não for forte o suficiente, ele se arrebenta e você volta para o ciclo inicial, volta para aquela estaca dos mesmos hábitos que você tinha. E não foi uma vez que essa corda arrebentou, esse elástico. Foram várias vezes, cara. E hoje eu consigo entender o porquê eu desisti de algumas coisas, não conseguia dar um sentido para minha vida. Só que se eu não seguir o meu propósito, seguir o meu sonho, a minha mente mudou muito depois que eu consegui perceber isso. Que se eu não seguir essa forma de vida, não seguir o meu propósito, lá na frente, eu tenho certeza que eu vou ser um cara mais um cara frustrado na vida, que só passou por aqui e não deixou legado nenhum, deixou nenhuma marca, não mudou a vida de ninguém. E quando eu vejo as pessoas comentando lá no meu canal, nos meus vídeos anteriores, dizendo que, nossa, isso faz muito sentido, isso, cara, eu vou salvar teu vídeo, eu vou assistir esse vídeo aqui novamente para toda vez que eu voltar a ser aquela pessoa anterior. Isso me motiva muito a continuar gravando, me deixa muito feliz, cara. Eu chego a arrepiar às vezes com com os comentários que eu leio. Isso é muito importante para mim. E me motiva mais ainda a gravar vídeos e saber que eu tô no caminho certo. E eu falo muito de mudanças nesse canal. E uma mudança que eu tive, que, cara, eu tava completamente certo, foi quando eu me mudei pra cá, pra Santa Catarina. É como se fosse um chamado, cara, pra eu vir pra cá. Eu sempre tive vontade de vir pra cá. Mas não que seja o lugar, mas a coragem de enfrentar esse medo que eu tinha, de me mudar, de sair da minha cidade. Eu falo muito sobre isso porque lá tinha todos os estímulos que me desmotivavam. E a mudança que eu fiz tem me ajudado bastante a me desvincular de todos os pensamentos do meu eu do passado. É por isso que eu falo, cara, se você tem vontade de sair da sua cidade, faça o teste. Vá para qualquer outro lugar, fique, sei lá, um mês, faça um teste de alugue um mês um Airbnb e veja como você vai se sentir sozinho, como você vai se sentir em outro ambiente, com novas pessoas, talvez uma nova cultura. Eu falo isso porque tem me ajudado bastante a ser disciplinado. Me forçou a ser disciplinado, me forçou a fazer coisas desconfortáveis. E é por isso que eu consigo hoje trazer vídeos para vocês, gravar vídeos no TikTok, no Instagram, todos os dias sobre treinos. Agora, acordar mais cedo também, seguir a minha dieta e não olhar para trás o meu eu antigo. Eu acredito que isso, cara, vai te ajudar bastante. Então, esse é o vídeo de hoje, com um formato diferente. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha refletido, tenha chegado a alguma reflexão que tenha mudado seu pensamento. E até um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e fique com Deus.